Olá! Vamos tratar na aula de hoje sobre o tema tributo, conceito, característica, critério constitucional de classificação, posição doutrinária e jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Em resumo, vamos tratar na aula de hoje sobre o conceito de tributo, sobre as espécies tributárias, de acordo com a doutrina e com a posição majoritária da jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal. Para começar essa aula de hoje, eu gostaria de propor para vocês a seguinte pergunta provocadora. Os artigos 3º e 5º do Código Tributário Nacional, do CTN, eles são compatíveis? Eles foram recepcionados pela Constituição de 88? Essa pergunta ela é bastante relevante porque o artigo 3º estabelece uma definição de tributo e o artigo 5º do Código Tributário Nacional estabelece quais são as espécies tributárias existentes no Brasil. Vale lembrar que o Código Tributário Nacional é de 1966. Logo, é necessário analisar se os dispositivos previstos, as regras estabelecidas, o conceito, a definição prevista no artigo 3º e as espécies tributárias previstas no artigo 5º, se elas são compatíveis com a Constituição da República, que é posterior, que é de 1988. Vamos analisar, então, o artigo do Código Tributário Nacional à luz da Constituição de 1988. De acordo com o artigo 146, inciso 3, a linha A da Constituição de 88, cabe à lei complementar, inciso 3, estabelecer normas gerais, então vamos grifar aqui no nosso slide, normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tributos e de suas espécies. Definição de tributos e de suas espécies. Então, nesse slide, nós temos alguns pontos importantes. O primeiro é que a própria Constituição de 88 remete à lei complementar à definição de tributo e das espécies tributárias. Remete à lei complementar de normas gerais, à definição de tributo e das espécies tributárias. Porém, vale lembrar que a Constituição de 88, ela define, ela trabalha, ela estabelece, talvez o termo estabelecer aqui seja melhor do que definir, uma ideia, um conceito constitucional de tributo e menção às espécies tributárias. Então eu preciso analisar se o artigo 3º, se o artigo 5º do Código Tributário Nacional foi recepcionado por esse artigo 146, inciso 3, a linha A da Constituição de 88, com status, com eficácia de lei complementar. Se nós analisarmos o artigo 3º do Código Tributário Nacional, ele diz o seguinte: tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor que nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, nesse artigo 3º do Código Tributário Nacional, nós temos uma definição de tributo, o que vai além da ideia, o que vai além do conceito. Aqui eu defino, eu delimito, eu estabeleço as fronteiras que vão separar aquilo que é um tributo das outras cobranças que não significam, que não representam tributos e que, portanto, não estão sujeitas ao direito tributário, às regras relativas à tributação previstas na Constituição. Quando a doutrina se depara com esse artigo 3º do Código Tributário Nacional, nós analisamos aqui, a doutrina analisa aqui, primeiro, ela tece algumas críticas ao papel da lei, à liberdade conferida ao legislador e à própria redação. Então vamos entender aqui o que significam essas críticas. Críticas ao papel da lei. Muitos autores vão dizer, não cabe à lei estabelecer definições. Esse trabalho é da doutrina. A lei não deve definir os institutos jurídicos. Esse é um trabalho descritivo que deve ser feito pela doutrina do direito tributário. Vale lembrar, porém, aqui que a definição de tributos por meio de lei foi uma exigência prevista pela própria Constituição. Foi a própria Constituição de 88, no artigo 146, 3A, que remeteu à lei complementar a edição de um texto que complementasse diretamente as regras da Constituição,
que complementasse aquele conceito, aquela ideia da definição, delimitando de forma mais precisa, de forma mais exata, o que é tributo. Dessa maneira, a crítica feita pela doutrina não tem a devida pertinência. Além disso, uma outra crítica que se faz, já era feita por Geraldo Taliba, por exemplo, era o fato de que o legislador, artigo 3º do Código Tributário Nacional, ao definir tributo, ele passa a ideia de que seria possível, de forma livre, estabelecer o que é tributo no Brasil. E isso não é verdade, porque a ideia, o conceito de tributo é um conceito constitucional. Mas a própria Constituição remete ao complemento por meio de lei complementar. Há críticas também à redação, que fala em toda prestação, não precisaria do toda, prestação pecuniária compulsória, se é prestação é compulsória. Então no texto há algumas redundâncias, há críticas à própria redação, né? Prestação pecuniária em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, é toda prestação, enfim, algumas críticas à redação, mas essas não nos parecem pertinentes aqui, nós não vamos aprofundar nelas. Vale lembrar, então, que a doutrina, ela, embora tenha uma função descritiva, o que o artigo 3º faz vai além ao papel da doutrina. Se nós voltarmos ao nosso slide, nós vamos ver que essa definição de tributo, na verdade, não é uma simples definição acadêmica, teórica, doutrinária. Aqui, conforme destaca o professor Paulo de Barros Carvalho, eu tenho uma função prescritiva. O Código Tributário Nacional, ele prescreve como devem ser os tributos no Brasil. Ele estabelece, ele define, ele delimita como devem ser os tributos no Brasil e não simplesmente estabelece uma definição de tributo no Brasil para fins teóricos, descritivos, acadêmicos ou didáticos. Além disso, a definição do artigo 3º para a doutrina majoritária, desde que lida em consonância, de acordo com a Constituição de 88, ela é uma definição tida por adequada, tida por compatível com o nosso direito tributário. Isso significa, voltando para o nosso slide, que o artigo 3º do Código Tributário Nacional, respondendo à nossa primeira pergunta provocadora, ele foi recepcionado pela Constituição de 1988, com status, com eficácia de lei complementar. Então, quando o artigo 146.3a remete para a lei complementar, a definição de tributos, esse artigo 3º hoje tem esse status, tem essa eficácia da lei complementar no Brasil, que define o que é tributo. E o que é tributo? Analisando o artigo 3º do Código Tributário Nacional, nós conseguimos identificar algumas características do tributo. A primeira delas é que o tributo, nesse nosso próximo slide, nós podemos verificar isso, o tributo ele é uma prestação pecuniária. E a prestação ela é o objeto de uma relação jurídica de caráter obrigacional. Então nós estamos tratando aqui do tributo como prestação, como objeto de uma relação jurídica, no âmbito da qual o sujeito ativo, o Estado, a fazenda pública, pode exigir do sujeito passivo, o contribuinte ou responsável, uma determinada prestação, um determinado valor a título de tributo. Então, o tributo aqui, quando o Código diz que ele é a prestação pecuniária, ele está tratando do tributo como objeto de uma relação jurídica obrigacional que se desenvolve entre Estado e contribuinte. Prestação pecuniária compulsória. Compulsória aqui para a parte da doutrina seria uma expressão redundante. Por que redundante? Porque se a prestação é compulsória, não existe prestação que não seja compulsória. A compulsoriedade é característica de uma prestação no âmbito do direito das obrigações. A obrigação tributária é uma obrigação ex lege, então a compulsoriedade já é da essência da prestação tributária. A doutrina, porém, utiliza esse termo, prestação pecuniária compulsória, como um dispositivo, como um trecho do artigo importante para que se faça uma definição entre tributo e preço público, entre tributos e tarifas, porque nos tributos eu tenho uma prestação pecuniária compulsória instituída por lei, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ao contrário do que ocorre no preço público ou na tarifa, que eu tenho uma relação ex voluntate, uma obrigação que decorre da manifestação de vontade e não da lei. Então eu tenho no preço público, por exemplo, uma obrigação que não está sujeita aos princípios constitucionais tributários, às limitações constitucionais ao poder de tributar. Quando eu pago minha conta de luz, minha conta de gás, são casos em que há concessões públicas. Quando eu pago um pedágio, por exemplo, eu estou pagando uma tarifa, eu estou pagando um preço público. Ali não há compulsoriedade na cobrança, e sim uma cobrança que decorre de uma relação
contratual. Quer dizer, há compulsoriedade porque uma vez prestado o serviço ou fornecido bem, a exação, o valor devido por aquele bem deve ser pago compulsoriamente, mas a origem da obrigação não é ex lege, é ex voluntate. Isso que diz, no nosso slide, a súmula 545 do Supremo Tribunal Federal. Preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque as taxas, diferentemente daqueles, os preços públicos são compulsórias e têm sua competência condicionada à prévia autorização orçamentária em relação à lei que as instituiu. Basicamente, voltando aqui, o que a súmula diz é que, em relação às taxas, tem que ser observadas as limitações constitucionais ao poder de tributar, o que não precisa ocorrer em relação aos preços públicos e às tarifas. E isso nós conseguimos verificar na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal até hoje. Vários julgados em que se tem que se identificar a natureza jurídica de uma cobrança para verificar se é uma taxa ou se é um preço público, ou se é uma tarifa. Água e esgoto, por exemplo, o Supremo entendeu que era preço público, então não observa as limitações ao poder de tributar. Por outro lado, uma taxa cobrada pela Suframa, o Supremo entendeu que não era preço público, e sim uma taxa. Portanto, teria que observar a legalidade. Então, essa é a principal importância de se diferenciar a natureza jurídica de uma exação como taxa ou como preço público ou uma tarifa. Prestação pecuniária em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Para boa parte da doutrina, haveria aqui uma redundância. Para outros autores, o dispositivo permitiria uma indexação. Então, poderia criar o valor de uma taxa, por exemplo, em UFIR, em unidade fiscal de referência, e corrigida a unidade fiscal, eu corrigiria todas aquelas exações que estivessem indexadas, vinculadas àquela unidade. Outros autores abordam aqui a questão do tributo in natura ou in labore. Importante aqui, alguns autores mais antigos, como por exemplo Leomar Baleiro, criticavam o artigo 3º do Código Tributário Nacional ao afirmar que o artigo 3º teria ampliado exageradamente o rol das exações tributárias. Porque quando eu falo que o tributo é uma prestação pecuniária em moeda ou cujo valor possa ser expresso em moeda, eu, em tese, estaria permitindo que outras prestações, in natura ou in labore, por exemplo, fossem consideradas prestações tributárias. Mas a verdade é que no Brasil hoje, as prestações in natura ou in labore não são tributárias. Isso não se enquadra no perfil constitucional de tributo que se tem no Brasil hoje. Então, quando nós lemos o artigo 3º do Código Tributário Nacional, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, tem que ser lido junto com pecuniária. A prestação sempre é pecuniária. A lei, ao criar um tributo, sempre tem que prever a necessidade de se pagar o tributo em moeda, em dinheiro, em pecúnia. Ainda que, excepcionalmente, ela autorize a dação em pagamento, por exemplo, que está prevista no artigo 156, inciso 11 do Código Tributário Nacional. Então, o que a lei não pode? Não pode estabelecer que para cada tonelada de trigo que eu exportar, eu tenha que entregar 100 quilos de trigo ao Estado. O que a lei pode estabelecer? A lei pode estabelecer que ocorrido um determinado fato gerador de um tributo e, havendo uma prestação pecuniária a ser paga de R$100 mil, eu possa quitar essa dívida tributária mediante a dação em pagamento de um bem imóvel. Mas a prestação é pecuniária, o valor previsto em lei é em dinheiro. A forma de extinção, e aqui tem um pulo do gato importante, a diferença entre prestação prevista em lei e forma de extinção da obrigação. Prestação prevista em lei não pode ser in natura ou in labore, mas a extinção da obrigação, eventualmente, desde que autorizada por lei, pode se dar mediante a entrega, por exemplo, de bens imóveis, da ação em pagamento autorizada pelo artigo 156, inciso 11 do Código Tributário Nacional. Que não constitua sanção de ato ilícito. Aqui nós temos um tema muito importante, porque a doutrina usa esse dispositivo para diferenciar os tributos das multas.
O tributo ele é cobrado para fazer frente às despesas gerais do Estado, ao passo, ou para despesas específicas, no caso de taxas, ou para financiar obra pública, no caso da contribuição de melhoria, ou para fazer frente às despesas extraordinárias, no caso do empréstimo compulsório, enfim, para fazer frente às despesas estatais, ao passo que a multa ela é a sanção de um ato ilícito. Então, em última análise, tributo e multa se distinguem quanto à finalidade. Num caso, eu quero arrecadar, ou eu quero estimular ou desestimular uma conduta do contribuinte. Finalidade fiscal, arrecadar. Finalidade extrafiscal, estimular ou desestimular uma determinada conduta por parte do contribuinte. Já na multa, a finalidade é sancionatória, punitiva. Eu quero punir o contribuinte que cometeu uma infração. E uma outra diferença significativa aqui é quanto à forma. Quando eu olho a lei que define o tributo, a lei prescreve uma determinada situação ilícita, ser proprietário de um veículo automotor, de um imóvel, oferir renda, prestar um serviço, circular uma mercadoria. Isso faz com que eu tenha que pagar um tributo. A partir do momento que eu cometo uma infração, eu tenho que pagar uma multa. Então, quando eu olho o antecedente, ou seja, a hipótese que gera o dever de pagar um tributo e a hipótese que gera o dever de pagar uma multa, no caso, eu tenho uma situação lícita que faz com que o contribuinte tenha que pagar uma quantia para financiar as despesas estatais. No outro caso, eu tenho um ato ilícito que deve ser sancionado pelo Estado. Então, mesmo no IPTU progressivo no tempo, em que há um critério acentuado de extrafiscalidade, ainda assim eu não tenho uma sanção por ato ilícito. Eu tenho o desestímulo a uma determinada conduta por parte do contribuinte. Por fim, não podemos confundir em relação a esse dispositivo a questão do princípio do non-olet, não cheiro, não tem cheiro. O tributo, uma vez ocorrido o fato gerador, ele pode ser cobrado ainda que esse fato gerador tenha ocorrido em circunstâncias ilícitas. O Supremo tem um precedente em relação ao tráfico, é possível cobrar imposto de renda em relação à atividade de tráfico e também em relação ao jogo do bicho. É possível cobrar imposto de renda em relação aos rendimentos auferidos a partir do jogo do bicho. Isso não é sanção de ato ilícito, isso é tributação da capacidade contributiva, da capacidade econômica, dos rendimentos auferidos, ainda que a forma que esses rendimentos foram auferidos fosse uma forma ilícita. Importante, não errar esse tema quando for indagado ou numa prova de concurso público. Muito importante. Direito penal tributário e direito tributário penal não se confundem. Quando nós tratamos do direito tributário penal, nós estamos tratando dos crimes contra a ordem tributária. Quando nós tratamos do direito penal tributário, nós estamos tratando dos crimes, penas, crimes contra a ordem tributária. Quando nós tratamos do direito tributário penal, nós estamos tratando das sanções tributárias. É lógico que uma mesma conduta pode constituir um crime e pode também dar ensejo a uma sanção tributária. Mas quando nós falamos de direito tributário penal, nós estamos falando das multas fiscais, das infrações e sanções de natureza não delituosa, ao passo que no direito penal tributário nós estamos falando dos crimes de sonegação fiscal, por exemplo, nós estamos falando de direito criminal. Mais do que isso, quando nós falamos em direito penal tributário, a responsabilidade é subjetiva, pressupõe dolo ou culpa. Quando nós falamos em direito tributário penal, parte da doutrina afirma que a responsabilidade é objetiva por força do artigo 136 do CTN. Mas mesmo nesse caso, é importante destacar, para que você não erre, que segundo a jurisprudência do STJ, nós temos uma conduta da jurisprudência do STJ de amenizar esse dispositivo, dizendo que o contribuinte não pode ser punido, não pode ser penalizado se não houver dolo, se não houver pelo menos culpa na sua conduta, se não houve má-fé, por exemplo, ou pelo menos culpa naquela conduta por ele implementada. Então, não erre. Direito tributário penal não se confunde com direito penal tributário. Direito penal tributário, crimes contra a ordem tributária. Direito tributário penal, infrações de natureza não criminal. Responsabilidade subjetiva no direito penal, responsabilidade objetiva no direito tributário penal, atenuada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Tributo é instituído por lei, nós temos aqui o princípio da legalidade, artigo 150, inciso 1, e é cobrado mediante a atividade administrativa plenamente vinculada, conforme dispõe o CTN. Então, a importância desse artigo 3º do Código Tributário Nacional, ela é tamanha, porque a partir do momento em que eu tenho um instituto
que preencha todas essas características previstas no artigo 3º do Código Tributário Nacional, essa exação, essa cobrança, ela é um tributo e deve observar os princípios, as regras relativas à tributação. Se não estiverem presentes esses requisitos, não é um tributo, não precisa observar as regras, os princípios relativos à tributação. Ultrapassada essa primeira questão relativa ao conceito, à definição de tributo, ao artigo 3º do Código Tributário Nacional, que foi recepcionado pela Constituição de 88, nós vamos tratar agora das espécies tributárias. De acordo com o artigo 4º, no slide, nós temos o seguinte: a natureza jurídica, 4º do Código Tributário Nacional, a natureza jurídica específica do tributo, ela é determinada pelo fato gerador da obrigação tributária. Deixa eu marcar aqui o texto, porque isso é importante. Então, o Código Tributário estabelece aqui como critério preponderante o fato gerador da obrigação tributária, sendo irrelevante a denominação. Então, não importa se a lei chamou de taxa, tarifa, preço público, imposto, o que define a natureza jurídica é o fato gerador. E mais, é irrelevante a destinação legal do produto da arrecadação. Então, segundo o Código Tributário Nacional, o que define a natureza jurídica é o fato gerador, sendo que o fato gerador aqui, na sequência, artigo 114, é a situação definida em lei como necessária e suficiente à ocorrência do nascimento da obrigação tributária, e o artigo 5º diz que os tributos são impostos, taxas e contribuição de melhoria. Então, o artigo 4º, voltando aqui do Código Tributário Nacional, ele diz o seguinte: o que define a natureza jurídica é o fato gerador. Fato gerador no artigo 4º do Código Tributário Nacional é o fato gerador em abstrato, é a hipótese de incidência tributária. Eu tenho que ir na lei. Por que eu pago essa quantia em dinheiro? O que me gera aqui o dever de pagar? O que me gera o dever de pagar é um dado relativo ao meu patrimônio. Então, eu tenho um imposto, tributo não vinculado. É a prestação de um serviço do Estado ou exercício do poder de polícia. Eu tenho uma taxa. Eu tenho a realização de uma obra pública da qual decorra a valorização imobiliária. Eu tenho uma contribuição de melhoria. Então, eu tenho que ir na lei, verificar o que gera o dever de pagar, sendo irrelevante o nome utilizado ou a destinação do produto da arrecadação. Então, aqui, do artigo 5º, nós podemos ir para os artigos 77 a 80, 81 e 82, e temos lá as espécies tributárias, né? O imposto no artigo 16, 77 e 80 as taxas, 81 e 82 as contribuições de melhoria. Mas será que esse critério ele foi mantido pela Constituição de 88? A Constituição de 88 ela traz uma peculiaridade aqui, que é o fato dela tratar nos artigos 148 dos empréstimos compulsórios e no artigo 149, 149A e com detalhamento maior no artigo 195 das contribuições especiais e da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Dito isso, nós podemos afirmar, de acordo com Leandro Paulsen, que a partir do momento em que a Constituição Federal de 88 emprestou indiscutível caráter tributário às contribuições especiais e aos empréstimos compulsórios, colocando como traços distintivos dessas espécies tributárias, relativamente às demais, a sua finalidade, que autoriza a instituição de tais tributos e vincula a aplicação do seu produto, a destinação legal do produto da arrecadação passou a ser, sim, um aspecto relevante para a determinação da natureza específica do tributo. Isso significa, portanto, que, embora no CTN eu tenha impostos, taxas e contribuições de melhoria, quando eu agrego a esse ambiente do Código Tributário Nacional a Constituição de 88, eu passo a ter também os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais, cuja natureza jurídica não pode ser definida apenas pelo critério do fato gerador, mas também eu preciso olhar a finalidade, eu preciso olhar o que é feito com o produto da arrecadação. E é essa a jurisprudência majoritária do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, embora já tenha adotado em alguns casos uma divisão quadripartite, juntando as contribuições, ele, na primeira vez que se manifestou sobre a matéria e em outros julgados, ele adota a divisão pentapartite ou quinquipartite, ou seja, quanto a essas contribuições,
a sua característica, as contribuições, ele está mencionando aqui as contribuições previstas no artigo 149, ela está justamente na sua finalidade, ou seja, na destinação do produto da arrecadação. É dizer, o elemento essencial para a identificação dessas espécies tributárias é a destinação do produto da arrecadação. Logo, a par das três modalidades de tributos a que se refere o artigo 145, os artigos 148 e 149 aludem a duas outras modalidades tributárias para cuja instituição só a União é competente, o empréstimo compulsório e as contribuições especiais. Portanto, embora o artigo 3º seja compatível e tenha sido recepcionado pela Constituição de 88, quando nós tratamos das espécies tributárias, nós temos que aliar ao artigo 5º, que fala em impostos, taxas e contribuições de melhoria, o critério da finalidade, da destinação do produto da arrecadação, que faz com que nós tenhamos duas outras espécies tributárias, empréstimo compulsório e contribuições especiais. Com isso, nós fechamos essa aula sobre tributo, conceito, características, espécies tributárias, doutrina e posição do Supremo Tribunal Federal.